Quero compartilhar contigo uma estratégia que foi deixada no esquecimento, que antes era muito usada pelas pessoas do mercado digital, do marketing digital, e que por algum motivo as pessoas pararam de utilizar dela, seja por conta de investimento, seja por conta de complexidade. E agora essas duas coisas, essas duas variáveis, elas foram facilitadas para nós por meio da inteligência artificial. A nível de custo, foi quase zerado. Então, com R$0 você vai conseguir captar mais lead e fazer com que o seu custo por lead seja reduzido. E a nível de complexidade, porque naturalmente também com o desenvolvimento da inteligência artificial, as coisas ficaram muito mais simples de serem feitas. E essa estratégia, eu já vou falar o nome para você, é uma estratégia que vai fazer com que você aproveite melhor os leads que estão entrando no seu lançamento, na sua campanha de marketing, mas ela depende do e-mail. Então, se você não tem uma estrutura de e-mail marketing, pode ser uma estrutura simples, com aberturas baixas, mas se você não tem uma estrutura de e-mail marketing no seu negócio, talvez você precise dar os seus primeiros passos, e eu vou deixar um link aqui na descrição, um vídeo aqui no card, na verdade, para que você consiga entender um pouco melhor o e-mail marketing, como ele pode contribuir ainda mais para o seu negócio. Depende só exclusivamente de e-mail marketing? Não, tem outros caminhos que são possíveis serem seguidos para que você também consiga fazer isso. Mas o e-mail, ele é muito importante dentro dessa estratégia, assim como também o WhatsApp. Então vamos lá, pensar na estrutura que a gente tem de uma captação. A pessoa faz tráfego, normalmente é tráfego pago, orgânica, veio por meio de... Normalmente são esses dois, né? Ou é tráfego pago ou é um formato orgânico. Essa pessoa, ela acaba caindo aqui na sua... Vou colocar LP de captação. Certo? E aí, ela vai para a sua página de obrigado. O que acontece aqui em paralelo é algo muito importante. Vamos levar em consideração que a gente está falando de um lançamento, tá? Vou até colocar aqui, lançamento. Então, vamos supor que nós estamos fazendo um lançamento. O que acontece nesse meio caminho aqui, basicamente, é que duas comunicações são ativas. A primeira, né, é o e-mail. Então, quando você transforma esse tráfego pago e orgânico, direcionando para uma página de captação, normalmente a gente tem nessa página de captação, para que um lead ele se torne realmente uma audiência nossa, uma audiência que nós controlamos, a gente solicita um e-mail, no mínimo. E aí tem casos que a gente acaba pedindo o nome e o telefone. Normalmente não foge muito dessas três. Quanto mais campos você acaba colocando nesse formulário, mais a sua tendência de conversão nesse formulário diminui. Mas por outro lado, se você coloca informações que são realmente úteis, mesmo a sua conversão caindo, normalmente, se você colocar um row, uma seleção para saber, por exemplo, a profissão da pessoa, se você está falando com profissionais da medicina, e você quer saber se a pessoa é médica, se a pessoa é especialista, se ela é clínica geral, se ela está estudando, se você coloca e-mail e pede também essa informação, por exemplo, de uma forma fácil da pessoa dar, por mais que a conversão tenda a cair, os leads são muito mais qualificados porque você consegue já fazer uma segmentação direcionada para cada uma dessas pessoas. Por isso eu sou do time que gosto de pegar e-mail, gosto de pegar telefone e o nome. Essas três são as básicas. Mas se a gente conseguir validar esse teste pegando, por exemplo, se você está fazendo um lançamento para dentistas, para saber se a pessoa é um estudante, se ela já é uma dentista experiente. Isso vai fazer com que você já entenda um pouco melhor o perfil daquela pessoa e não trate ela de uma forma genérica somente tendo o e-mail dela, ou somente tendo o WhatsApp, ou colocando num grupo de WhatsApp. Então, as duas coisas que acabam acontecendo em paralelo aqui é a comunicação de boas-vindas do e-mail e a comunicação de boas-vindas do WhatsApp, se tiver. Mas a padrão mesmo é do e-mail, porque ela acaba sendo uma das mais baratas se você não estiver pagando por disparo de API. Disparo de API, se você não sabe do que eu estou falando, não é nada complexo. A gente está falando de pagar para que a sua mensagem seja enviada. Cada mensagem é paga. O e-mail pode ser assim também, mas normalmente a gente assina planos que existem pacotes que a gente pode fazer disparos à vontade e... Vou ser bem sincero, é difícil extrapolar esses planos dos pacotes, tá? Mas normalmente isso aqui que acontece antes da pessoa ir para a página de obrigado. Já acontece de forma simultânea, mas ao mesmo tempo esse onboarding é feito. E a verdade é que isso aqui é uma estrutura de praticamente qualquer captação. E o que muitas pessoas acabam deixando de fazer é, utilizando só essa estrutura básica de onboarding. Isso quando elas não fazem um onboarding tão simples que mandam só um e-mail. Quando não manda nada, aí é mais problemático ainda. E a verdade é que dentro desse onboarding, algo que pode ajudar
e que sempre fez muito sentido a nível de quantidade de leads captados, a nível de qualidade é importante que você entenda o que você vai ofertar, mas dentro dessa prática de onboarding, o que nós costumávamos, e agora eu estou testando em paralelo num lançamento, e para que fique registrado, estamos no meio de 2026, porque é claro que a gente precisa ver sazonalidade, entender um pouco mais a questão de comportamento de pessoas, do lead, do expert, mas a gente está trabalhando agora com indicação. Quem não é das antigas do mercado digital e nunca viu aquelas masterclass, aqueles workshops, eu esqueci o nome do que o pessoal chamava, não era webinar, mas era aquele summer, aqueles eventos grandes que tinham vários palestrantes online, que você se cadastrava. No final, quem fazia muito isso era G4, fazia bastante isso. Quem fazia também era Startup, como era o nome da empresa de startup? Empresa de startup. Maurício? É isso aí, Maurício Benvenuti. Startse. A Startse fazia muito isso também nos eventos deles. E funciona bem, porque vai depender de como chega esse lead, né? Quais são as variáveis que podem impactar. É o que você vai ofertar para que um lead indique. Porque um lead ele não vai simplesmente indicar de boa vontade. Ele pode indicar se ele já for um promotor da sua marca, um fã da sua marca, ou se o assunto for muito sexy, a oferta estiver muito boa, por mais que seja um evento gratuito. E meu cachorro começou a latir, não liguem. Mas a verdade é que quando você... E o processo que a gente está fazendo aqui é um lançamento de tecnologia, cujo objetivo vai ser entregar para o primeiro colocado, que mais indicou, o Cloud Pro Max, se eu não me engano, aquele que tem um valor de R$ 1.500, de 20 vezes, de uma forma gratuita, conforme essa pessoa estiver no topo do ranking. Então, o nosso teste aqui vai ser justamente validar essa estrutura que, na minha visão, funciona bem, e fazer com que os leads aumentem, os leads que eu estou captando aumentem, com base nos leads que já estão entregando um estímulo. Isso pode funcionar porque a tendência é que essa pessoa queira divulgar nas redes sociais, nos grupos, na empresa, e quanto mais pessoas nesse sentido acaba vindo até mim, melhor, porque eu posso levar um nível de consciência. Pode ser um desafio de você ter cadastros de e-mail falso, de ter cadastros aleatórios, de ter pessoas desinteressadas. Por isso que é importante você ter aquela qualificação no começo para que você também entenda o nível dessa pessoa. É importante também levar em consideração que a taxa de resposta na pesquisa de audiência e olhar quem são as pessoas que estão entrando por indicação para saber se essa estrutura, essa estratégia vale a pena para o seu negócio ou não. Ela pode ser de graça se você entregar e-books, se você entregar aulas gratuitas, se você entregar um aulão, uma masterclass, algum material que complemente o cadastro gratuito dessa captação aqui. Mas nesse caso, a gente tem feito uma conta de que R$ 1.500 é um preço barato perto da quantidade de leads que a gente pode captar e perto do quanto a gente paga no custo por lead. Antes era complexo por quê? Porque para eu fazer esse processo de indicação um pouco mais organizado, eu diria, um pouco mais estruturado, era necessário contratar a plataforma. E eu não sei, eu posso estar errado, mas essas plataformas, se elas existem ainda hoje, elas estão fadadas se não revolucionarem ou fizer coisas que fujam de simplesmente fazer indicação. Porque hoje, quando a gente monta uma landing page, que a pessoa se cadastra ali para ter um link de indicação, a gente já consegue fazer isso. Já consegue armazenar os dados num Supabase, num ActiveCampaign. Tô falando uma linguagem mais técnica? Tô. Mas o ponto é, se você tem uma base de e-mails, você pode fazer isso com inteligência artificial num custo baixíssimo e fazer com que os leads que estão entrando na sua página de captação performem melhor. Performe melhor não, mas que aumente essa quantidade de leads. Se você quiser que seja algo mais viral, se você estiver falando algo de desenvolvimento pessoal, um negócio de autoajuda, isso funciona muito bem porque tende a trabalhar com um nível de pessoas mais amplo, né? Um topo de funil mais amplo. Agora, se você estiver falando com pessoas específicas, com nichos específicos, pode ser um desafio. Nesse caso aqui, a gente está falando com pessoas de inteligência artificial que gostam, que são promotoras de inteligência artificial e que querem aprender essa profissão também. E a gente acredita que pode ser algo que dê muito certo. Espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos em relação a uma possível estratégia que você pode implementar dentro da sua estrutura de marketing para fazer com que mais leads participem da sua estrutura, se cadastrem ainda mais na sua landing page e, consequentemente, seu custo por aquisição reduza mais. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui, ó. Deixa o like aí, fechou? Valeu!